Boa noite, igreja. Shalom. Shalom, shalom. Graça e paz. Amém. Amém, queridos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E Deus sempre tem algo para falar conosco, né? Deus já vem falando conosco desde a abertura do culto. E creio que Deus tem uma continuação, algo muito especial para as nossas vidas. Mas antes de ministrar o que Deus colocou no meu coração, eu sempre gosto de fazer isso, eu faço isso independente aonde eu estou e quem está me ouvindo. Eu gostaria que a gente orasse e vocês repetissem uma oração comigo, porque às vezes a gente vem no final de semana, corrido, expectativa para esse ano, coisas a fazer e a nossa mente está agitada. E a gente precisa dar uma acalmada no coração para ouvir a voz do Senhor, né? Precisamos abrir o nosso interior para receber da porção do Senhor. Então eu gostaria que vocês fizessem uma oração comigo, repetissem a oração, amém? Senhor Jesus, eu te peço, usa a tua filha para falar conosco. Eleva o meu coração e os meus pensamentos cativos à tua presença. Fala comigo. Ministra o que o Senhor sabe que eu preciso ouvir da tua parte. Em nome de Jesus, tens liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu estava preparando a palavra, eu vou ministrar duas palavras que Deus tem ministrado comigo a respeito desse ano. Mas antes de expor isso, eu queria que vocês pensassem em algo comigo. Quando há uma proposta para os netos virem na casa dos avós, eu sempre me preocupo com duas coisas. Independente se é meus pais ou a casa da minha sogra, eu sempre me preocupo com duas coisas. Que é o que eles vão comer e o que eles vão assistir. Porque eu sou uma mãe muito tranquila, assim, porque eu preciso cuidar do que é meu, né? Meus filhos. Então, eu sempre controlo o que eles assistem e o que eles comem. Eu acho que todos os pais que estão aqui fazem isso com os filhos, né? E os avós gostam de dar uma certa liberdade para os netos, né? E por que eu faço isso? Por que eu entendi isso? Porque aquilo que se torna um padrão, aquilo que é uma informação recebida, tanto de alimentar, aquilo que a gente assiste, se torna um padrão e vai gerar um hábito, tanto alimentar quanto intelectual, que gera uma saúde tanto física quanto emocional. Né? O que a gente come gera uma saúde física e o que a gente assiste gera uma saúde na alma, no intelecto. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu falei para o meu pai, sim, eu ministro, meu pai disse assim para mim, então eu vou te enviar a palavra que eu ministrei no primeiro domingo para você pegar a mesma vibe, para ter o mesmo fluido. Por que ele fez isso? Não é que ele não confia em mim, sei que ele confia, mas porque um pai se preocupa com o que as ovelhas estão recebendo, que os filhos. Isso é paternidade. Quando o vosso pastor se preocupa com aquilo que vocês estão comendo, é porque ele se preocupa com o vosso crescimento espiritual, com o crescimento da vossa alma. E isso é algo muito importante, que nós precisamos cuidar conosco mesmos e também com os nossos, sejam com as células, com os nossos filhos naturais, espirituais. Nós precisamos ter esse cuidado do que nós temos nos alimentado e alimentado as pessoas que estão à nossa casa, na nossa volta. Amém? E pensando nisso, quando eu recebi o desafio, falei, isso tem a ver com a palavra que Deus tem me chamado a atenção, e eu tenho lido ela, e tenho relido, e eu tenho pensado, e eu passo os versículos e volto, e medito, e tenho já decorado, que está lá em Provérbios, se a igreja quiser abrir comigo, Provérbios 24. O verso 3 ao 6. Vocês vão projetar aqui? Daí eu vou ler
Tá, então eu vou ler nessa versão, depois eu vou ler em uma outra versão que eu anotei aqui. Diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o homem forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselhos está a vitória. Amém? Eu quero ler para vocês, eu li em umas 4, 5 versões, ela praticamente diz a mesma coisa, não se alterou quase nada. Mas eu quero ler para vocês nessa versão, para a gente poder meditar, que diz assim: é preciso ter sabedoria para construir uma casa, e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. A sabedoria faz a força do homem, e o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra, assim como bons conselhos são a chave para a vitória. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. E eu me lembro que na época que eu estava morando em Florianópolis, nós estudamos a respeito de provérbios, e algo eu gravei, que na nossa vida nós temos 3 fases de conhecimento, que diz nesse verso, e depois nós vamos ler Colossenses, e lá tem também essas 3 fases, que é a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. Elas não são a mesma coisa. E aqui traz muito distinto o que cada uma dessas fases faz na nossa vida. Diz aqui, com a sabedoria se constrói, se edifica a casa. Quando tanto o pai quanto a Simone, quando eles trouxeram a palavra de Eclesiastes, no início diz: lança o teu pão, lança o teu fundamento, constrói, faz, haja, tem uma atitude, e isso é construir com sabedoria. Depois diz, com entendimento ou inteligência, firmar, solidificar, alicerçar, trazer fundamento com entendimento. E depois diz, com conhecimento ou discernimento, encher os cômodos da casa. Então são 3 aspectos, são 3 verbos. Fala para o irmão do seu lado, são 3 ações. 3 ações, fala comigo. Primeiro, conhecer. Segundo, entender. Terceiro, agir. Acho que nem todos aqui, eu pelo menos não, trabalham na construção civil, certo? E quase nem todos são arquitetos. Então não vamos falar apenas de casa, né? A palavra rema para a igreja esse ano é vinho novo em odres novos. O que é um odre novo? É uma casa nova. É uma conduta de vida nova. É uma nova visão a respeito daquilo que Deus tem para mim. Mas da onde eu vou tirar isso, Tirzá? Da onde eu vou tirar um novo para mim? A partir de conhecimento, entendimento e atitude. A partir de um conhecimento, entendimento e atitude. Vamos trazer para a construção civil primeiro e depois para as nossas vidas. A Bíblia diz ali que eu preciso ter conhecimento para encher os cômodos. Né? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, eu sei, todo mundo sabe, que uma cama vai no quarto. Ninguém pensou que, quando o casalzinho que casou recente, parabéns pelo casamento, não pensaram em colocar a cama na cozinha, né? Ninguém pensa isso. Todo mundo sabe, todo mundo tem o conhecimento que uma cama vai no quarto. Eu preciso ter o entendimento. O que é o entendimento? É saber o porquê. Por que isso? Para quê? Aonde isso vai me levar? Por que uma cama fica no quarto, não na sala nem na cozinha?
Porque cama é lugar de intimidade. E a intimidade eu faço no privado, não no público. Por isso que cama fica no privado. Ah, então eu tenho um entendimento. Quando eu construir, eu vou vou usar uma cama e vou deixar ela no privado. E como que eu aplico? Quando eu tiver a casa, eu vou lá e coloco a cama. Não adianta eu saber, eu sei que eu preciso ter essa cama lá no quarto, e na hora que eu ter a minha casa, eu deixar ela na sacada, por exemplo. Né? Não adianta. Então, eu preciso aplicar aquilo que eu sei. Vou dar um outro exemplo, que é algo que eu gosto de frisar. Com os meus filhos, eu falo muito isso. Eu preciso entender que Deus fez piá e menina. É um conhecimento. E depois eu vou trazer para o entendimento. Por que Deus fez piá e menina? Para ter um casamento. Porque piá casa com menina. E depois, quando já tenho idade apropriada, eu caso. Então, eu conheci, eu entendi e eu agi. Vou dar outro exemplo. Eu sei que o trabalhador é digno do seu salário. Quem quiser salário, que trabalhe. Então, eu vou ter um entendimento por quê? Porque quando eu trabalho, eu vou ter uma remuneração. Daí eu vou ter a sabedoria que eu vou lá e vou trabalhar. Amém? Ficou claro? Amém? Então, nós precisamos ter essas atitudes. Para quê? Para que a nossa vida ela encontre um lugar do novo do Senhor. Quando o Pai diz, vai lá e semeie, quando a Simone disse, descansa no Senhor, tenha uma atitude em prol daquilo que você quer. Esse ano Deus quer, assim como todos os outros, que seja um ano extraordinário. Mas não vai ser um ano extraordinário enquanto eu continuar na mesma atitude. Se eu continuar na mesma atitude que eu sempre tive, não vai ter como eu ter algo novo. Eu não vou conquistar algo novo se eu não mudar a minha atitude. E esse dia que se passou hoje, o ano que já se iniciou, não vai voltar. Os anos que nós vivemos, eles não vão voltar. E Deus quer que nós vivamos da melhor maneira possível os nossos dias. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não é algo superficial que Deus tem para nós. É algo muito profundo, mas depende de nós. É eu que tenho que edificar. Né? Quando, principalmente ali na pandemia, nós lemos muito, eu acredito que vocês também, os Salmos 91. Né? E a gente orava sobre a minha tenda não vai chegar encantamento, vão cair 10 mil ao meu lado, mil à minha direita, à minha esquerda, eu não vou ser atingido. E a gente orou esse versículo, ainda que a seta voe sorrateira de noite, dia e tal. Mas esse verso tem uma aplicação que só se eu fizer ela vai acontecer na minha vida. Que diz, aquele que habita. Diz no Salmos 91:9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. É uma atitude minha. É uma atitude de cada um de nós. Edifica a tua casa. Edifica os teus dias com sabedoria. Constrói, empreende, sonha, pensa, planeja. Cada um conforme a realidade que tem, mas faça. Nós muitas vezes ficamos presos a questões políticas, presos às falácias do mundo, presos a rumores de guerra. Mas a Bíblia diz que tudo isso vai acontecer. Mas os meus dias vão passar também. E como eu tenho vivido os meus dias? Aonde eu tenho edificado? O que eu tenho edificado? A minha vida tem valido a pena ser vivida? A minha história é uma história que vale a pena ser contada? Eu tenho orgulho dos meus dias? E isso edifica a sua casa. Edifica a tua vida, constrói. Porque sim, Deus vai derramar óleo novo, vinho novo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso edificar com sabedoria e ter entendimento para solidificar ela. E conhecimento para encher os cômodos da minha casa. Todos os nossos dias nós precisamos ser intencionais e intensos. Todos os nossos dias. Mas como que eu faço isso? Como que eu tenho conhecimento?
Da onde vem o conhecimento? Daqui. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecimento, ele preenche os cômodos. O que tem que preencher aqui dentro, querido, é o conhecimento que eu tenho da verdade. Esse conhecimento. Eu faço um curso de terapeuta, especialista no universo feminino. E algo que eu aprendi, que eu pude vivenciar muito nesses dias. Informação modula comportamento. Muitas pessoas acordam de manhã com isso daqui do lado da cama. Abrem o celular e a primeira coisa que fazem é se encher de notícias. E está comprovado cientificamente, por isso que dá dinheiro, que só se circula notícia ruim. O que dá Ibope? Notícia ruim. Morreu, foi atropelado, afogou, matou, e governo, e tal. E as pessoas se alimentam disso. E isso gera uma prisão dentro de nós. Isso não é a minha verdade. Porque eu escolhi fazer a minha morada no Altíssimo. E lá diz que ainda que todos temam, não que eu não vá passar dificuldade, mas eu tenho um refúgio. Eu passei por um processo de câncer, passei por um isolamento, passei por uma iodoterapia, me apavorei, claro que me apavorei alguns dias, mas eu me lembrava, eu tenho um refúgio. Se Deus não me matou é porque eu preciso estar viva ainda. Então, vamos lá viver esse dia e fazer esse dia valer a pena. Minhas informações modulam o meu comportamento, do que a gente alimenta a nossa alma. E nós precisamos, a palavra do Senhor diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu transformo o meu pensamento? Me enchendo com aquilo que é bom. Me enchendo com aquilo que é bom. O que é bom, Tirzá? A palavra. O que é verdade? A palavra. O que vai trazer conduta para os meus dias? A palavra. A palavra. Se eu compro, se eu não compro, buscar na palavra. Se eu faço sociedade, se eu não faço sociedade, buscar na palavra. Como que eu vou educar os meus filhos? Quais decisões seguir? Está tudo aqui. Não tem uma questão que a palavra não responda. E se você não encontrou, peça para os vossos pastores que eles vão responder para vocês. Eles vão orar, jejuar e vai vir uma resposta da palavra. Não é só uma profecia aleatória, um achar meu. Aí eu acho que. Não. Porque a palavra do Senhor diz. Porque a palavra do Senhor diz. Então nós precisamos ter esse conhecimento. 2 Timóteo 3, o verso 16 e 17, diz o seguinte. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Próximo. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Queridos, às vezes a gente pega umas partes da Bíblia. Quem não tem muita familiaridade com ela, e às vezes até a gente que tem mais familiaridade, fala, ai Deus, por que eu estou lendo isso? Porque às vezes é um contexto histórico, às vezes ela fica repetitiva. Então, se tu está começando a leitura da Bíblia, pula essa parte. Vai para os evangelhos, e lê os evangelhos, e relê, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. E daí quando você for para o Novo Testamento, ele vai fazer sentido. Mas não deixe de ler a Bíblia falando, eu não entendo. Porque Jesus disse assim para nós, lá em João, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará e fará lembrar todas as coisas. Então Deus, o Espírito Santo nos instrui a entender, porque a palavra, ela é perfeitamente inspirada. Então nós precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra, nós precisamos ter vontade de ler a palavra, de realmente nos alimentar com ela. E isso é o que enche o nosso interior. O que mobília o nosso interior de coisas boas. Com o conhecimento da palavra, conhecimento de bons livros,
Eu sei que o Yuri e a Simone gostam muito de ler muitos livros. Eles podem dar dica para vocês de livros, que eles gostam. Leia bons livros. Assista bons filmes que vai trazer uma conduta cristã. Assista assim com teus filhos. É muito bom quando a gente pega um tempo de sentar junto, assistir com uma pipoca. Mas explique o que você está assistindo. Explique aonde que isso vai chegar. Mobile o interior dos teus filhos. Esse ano nós estávamos preocupados que o Valentim vai estudar de manhã e eu estou trabalhando à tarde. E o Augusto vai ficar de manhã comigo, né? Por causa do que vai ser do Valentim e tal, tal. Mas eu tenho certeza, além de eu ter feito um monte de atividades físicas para ele, para garantir assim a ocupação, querido, mas eu tenho certeza que ele tem muita coisa mobiliada dentro dele. Não por honra e mérito nosso, porque muito eu errei, e continuamos errando e aprendendo e acertando, graças a Deus, acertando mais do que errando. Mas ele começou, mãe, o ano passado eu comprei, e faça isso, querido, invista em livros para os teus filhos. É muito importante. E leia, que eles vejam vocês lendo também. Eu comprei ano passado uma enciclopédia bíblica, acho que é isso, Harley. Enfim, um livro que tem, até eu gosto de ler, é capítulo por capítulo explicado. E o Valentim, ano passado, falou, mãe, você não acredita o que eu encontrei. Eu encontrei um cronograma para ler a Bíblia em um ano. Ah, é, Valentim? E eu vou fazer isso. E ele está aplicado em ler a Bíblia. Ele lê todos os capítulos, vai lá e marca. Todos, ainda, além de ler esse livro, que é tipo uma orientação a respeito do capítulo, ele vai lá e lê a Bíblia. Ele vai ler. Eu fiquei forçando o Valentim, você tem que ler a Bíblia. Você tem... Claro que isso eu falo. Leia a Bíblia. Ele vê a gente lendo a Bíblia também. Mas eu sei que o interior dele está preenchido de conhecimento. Então eu posso confiar. E eu estava falando com a minha mãe, o meu segundo, eu não tive tanto tempo sozinha quanto o Valentim. E eu falei, agora eu vou inculcar a palavra no coração dele. Porque eu fiz isso com o Valentim de menor, porque tinha só o Valentim. E é muito importante a gente ter esse tempo. A gente dar este tempo como valioso de inculcar a palavra dos nossos filhos, encher de conhecimento o interior deles. Encher de conhecimento de verdade, porque isso não vai sair. Porque a palavra do Senhor promete que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aquilo que a gente semeia no coração dos nossos filhos, a gente vai colher. Amém? A outra parte, nós precisamos ter entendimento. Então, eu tenho conhecimento dentro de mim. Agora, eu preciso entender o porquê. Eu preciso entender, eu não posso simplesmente ser como um robô. O Augusto estava dizendo, mas por que a gente vai na igreja de novo hoje? Claro que ele estava na casa do avô e da avó, bem à vontade, brincando no parquinho. Mas vamos para o culto, vamos deixar para outro domingo? Ele me disse. E eu falei, não, nós vamos para a igreja no domingo para cultuar com todos os irmãos ao Senhor. Porque nós pertencemos ao Senhor. Traz um entendimento. Você vai na igreja porque nós vamos, e acabou. Não fala mais. Traz um entendimento das coisas. Para nós mesmos. Por que eu preciso ter uma vestimenta adequada? Não só na igreja, mas no meu dia a dia. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu preciso fazer atividade física? Porque eu não vou morrer pela boca. Eu vou comer, às vezes, umas coisinhas boas, porque todo mundo gosta. Mas eu vou fazer atividade física porque eu quero ter força para ver os meus netos e os filhos dos meus filhos e brincar e ser uma ótima avó. Então, eu preciso fazer atividade física hoje. Nós precisamos ter esse entendimento. Por que eu tenho que ter algumas atitudes? Porque o meu destino é o céu. E eu tenho um propósito para cumprir nessa terra. Cada um de nós tem um propósito. Porque o entendimento, ele traz, o que ali diz em Provérbios? Ele traz uma solidificação. Eu conheço, mas agora eu vou solidificar esse entendimento. Eu vou firmar isso. Isso vai ser algo inabalável dentro de mim. Isso é muito importante, ser inabalável. Porque a palavra do Senhor diz que virá a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Por que vai esfriar? Porque vem a iniquidade. Por que vem a iniquidade? Porque eu não estou solidificado. Porque eu vou conseguir trocar o que é verdade pela mentira. E daí o meu amor vai esfriar. Agora, se essa verdade não é só conhecimento dentro, mas ele é sólido em mim, é sólido, eu não vou trocar. Porque ele está sólido. Eu não abro mão disso. É sólido na minha vida. Amém? Vocês estão muito sérios.
Em Tiago 1:22 diz, não sejam só conhecedores, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Praticantes não é só ouvir, mas eu vou praticar, eu vou deixar isso sólido em mim. E colocar em prática é edificar, é construir. Todos os dias estamos construindo algo. Todos os dias, mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não queira, a gente está construindo algo. E agora voltando, vou tomar água. Como disse, você toma água, eu não lembro, o pai falou uma coisa no culto sobre tomar água, eu lembro, igual o Flavinho fala, enquanto você toma água, quando você procura na Bíblia, eu tomo água. Mas não tem nenhum versículo. Queridos, voltando a falar, né, que eu estava falando sobre os meus filhos, que eu me preocupo com o que vão comer e o que vão assistir. Não é verdade, né, mãe? Mas duas coisas que eu falei na mesa quando eles foram buscar as crianças. Cuida com os doces e limite na televisão, que é o que eu me preocupo no momento. Saíram da minha casa, foram direto no mercado e me mandaram foto, cada um com um refrigerante e com uma Pringles. Eu falei, tá feito, tá tudo certo. Ai, ai. Mas daí cheguei, né? Sexta-feira cheguei. Primeira coisa que o Valentim veio me falar, mãe, eu ainda tô pesando tanto, porque ele tinha se pesado na manhã. E daí depois eu fui lá com ele, dei um abraço e tal. Mãe, ontem eu bati o meu recorde. Ah, é, filho? Do quê? Eu assisti 4 filmes ontem. Meu Deus! Eu falei, agora jejum, né? Jejum de doce de televisão. Queridos, mas por que apesar disso, eu deixo eles virem na casa dos avós? Por quê? Por que será? Porque eu confio. E não só porque eu confio. Porque se gera memórias. Aquilo que nós edificamos, nós geramos memórias. Infelizmente ou felizmente, nós não estaremos aqui para sempre. Nós somos passageiros nessa terra. Mas as memórias são eternas. A palavra do Senhor diz que nós vamos nos lembrar de coisas. Não sei como vai ser lá no céu, a gente descobre, mas aquilo que eu semeio na vida de quem está no meu lado, fica. Aquilo que eu semeio. Se de repente você já tem alguém que partiu, memória ruim ou boa, eu sei que você tem semeado no teu coração. Muitas coisas, graças a Deus, a gente lembra da avó, né, pai? Porque a avó dizia isso. Porque a avó falava assim, memórias. Coisas que ela edificou em nós. Memórias. São edificações. E isso é o que faz a vida valer a pena. Não ficaram, gente, eles não só comeram. Eles pescaram, deixaram o vovô acabado, que teve 3, 4 jogando futebol, que teve que tomar nimesulida, coisas do gênero, né? De tanto que acabaram. Eles geram memórias. O Valentim sabe muitas histórias que a mãe conta. Porque a mãe vai deitar, vó, vem me fazer dormir. São histórias, histórias, histórias. Eu tenho muitas fotos deles lendo a Bíblia junto. Minha mãe fazendo devocional com eles. Memórias. A vida edificada. Eu tenho conhecimento, eu sei que é bom eu fazer isso. Eu tenho entendimento, isso, se eu fizer dessa forma, vai gerar vida na vida do meu filho, vai gerar vida no meu casamento. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter um sucesso financeiro, eu vou ser bem-sucedido. Então, eu tenho entendimento. Então, eu vou edificar. Eu vou ter uma atitude. Eu vou lançar o meu pão. Eu vou agir. Eu vou ter atitude, eu vou bater na porta. Uma coisa que eu sempre falo, Deus, eu vou bater nas portas que aparecerem, mas não precisa abrir todas, só aquela que é para mim. Mas a minha parte eu vou fazer, eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar amedrontado. Eu vou ter conhecimento, eu vou ter entendimento e eu vou agir. Queridos, não podemos, a Bíblia diz em Tiago, não se enganem a si mesmos. Tendo entendimento, tendo conhecimento e não agindo. Deixar eles vir na casa dos avós é gerar memórias. Gere memórias, gere semente no coração de quem está ao teu lado. Sementes que vão frutificar. A colheita vem.
Cedo ou tarde, ela sempre vem. Porque quando a gente transforma a informação que a gente recebe, a gente transforma os nossos pensamentos, a gente vai transformar o nosso comportamento. Quer transformar um comportamento? Transforma a informação. E depois que você recebeu uma nova informação, pense, como diz a palavra do Senhor, rumine de dia e de noite aquela informação. Pense, pense, pense e haja. Vai transformar o teu comportamento. Em Colossenses, pode abrir para nós? Lá em Colossenses, acompanhem comigo quem trouxe a Bíblia. Colossenses só tem um. Qual capítulo? 1. Colossenses 1, verso 9 ao 12. Diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão, o finalzinho do 9. Diz, para que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Deus quer isso de nós. Paulo estava dizendo, eu estou orando para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Para que isso? Com o propósito de viver de modo digno do Senhor. Queridos, esse ano vai ter muitos desafios. Muitas vezes, todos nós somos provados pelo fogo. Muitas vezes dá vontade de sair correndo, gritando. Todos nós somos humanos. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós servimos ao único e verdadeiro Senhor. Nós temos o Espírito Santo conosco. E nós vamos edificar aquilo que nos está proposto. Como disse Paulo, eu vou correr com perseverança a carreira que me está proposta. Queridos, eu sei que vocês me acompanharam no processo que eu tive de tratamento. E teve alguns momentos desse processo que eu falei, ai Deus, melhor morrer do que ficar passando de citação em citação, em citação, em citação. Porque foram muitas citações desde que eu nasci, que eu passei. Mas depois que eu entendi que a graça de estar vivo é estar vivo, eu falei, não, Deus, eu tenho uma carreira ainda proposta. Eu vou correr, eu vou lutar com perseverança, eu vou me encher de entendimento e foco e eu vou viver de modo extraordinário. Eu escolho isso. Eu edifico a minha vida. A única pessoa responsável por edificar a sua vida, querido, é você mesmo. Aceite os desafios, o alcance vidas que está proposto para esse ano, os desafios da igreja, os desafios no trabalho. Olhe para os desafios da tua casa. Se os teus filhos não estão aqui, é um desafio. Olhe e fale, não, isso vai me dar a vitória, nem que eu espere 25 anos. Quando meu pai disse para mim, você vai, eu pensei comigo, não que eu não cresce mais, mas eu pensei, tá, eu sei que eu vou, porque Deus disse, né? Nem que seja, o meu pensamento já estava nesse nível, nem que seja quando tiver no céu, a nova Jerusalém, eu sei que eu vou para lá. Porque tem horas que a gente se cansa não, mas estava vivendo outras coisas, tirei o foco. Mas não deixe de acreditar na palavra do Senhor. Tenha conhecimento das promessas. Acredite e viva intensamente e intencionalmente para que elas se cumpram na tua vida. Viva intensamente. Edifique o odre. Edifique o odre. Para que Deus possa derramar algo novo. Edifique a roupagem nova. Edifique a sua vida. Viva ela da melhor
maneira possível. Todos os dias. Todos os dias. Tem uma frase que eu aprendi, que diz assim, e eu quero que você ouça e depois fale para o seu vizinho. Quero ver o que acontece se eu não desistir. Fale para a pessoa do seu lado, quero ver o que acontece se eu não desistir. E é sobre isso a nossa vida. O que vai acontecer se você não desistir? Porque Deus não vai desistir de você. Deus não desiste dos planos e sonhos que Ele tem para nós. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que prometeu é fiel para cumprir e completar a boa obra em nossas vidas até a vinda de Cristo. Então corra com perseverança a carreira que te está proposta. Que corramos, que venhamos a dar o nosso melhor. Aceite os desafios sempre com a orientação do Senhor. Amém? Eu queria que a gente se levantasse para orarmos. Antes de lançar um desafio, queridos, eu queria que vocês pensassem. Aonde foi? Qual é a área? Porque assim como... Não que eu tinha deixado de sonhar, mas estava lá em banha-maria o sonho de ir para Israel. Eu cria, lembrava, até o meu marido falou, nunca vi você orar? Eu falei, tem coisa que eu oro só eu e Deus também. Só eu e Deus. É uma coisa que eu sonhava. As minhas amigas sabiam, porque eu compartilhava muito com elas sobre isso. Tem coisas, às vezes, que a gente pensa, será que isso foi para mim mesmo? Será que essa promessa, Deus falou comigo mesmo? Será que isso ainda vai acontecer na minha vida? Eu queria que você pensasse. O que você tem duvidado? O que você não tem edificado? O que de repente você parou de edificar com medo de que isso não fosse mais acontecer? E enquanto vocês pensam, o ministério vai tocar um louvor, e eu queria que você se sentisse desafiado para vir aqui na frente. Se de repente você se encontra no mesmo estado que eu me encontrei há um ano atrás, Deus, eu acho que chega. Já sofri demais. Não dá mais. Vou desistir porque a sofrência está maior do que a promessa. Tem horas que parece que tudo se ofusca na nossa frente. E de repente você pensa, não, chega de sonhar, esse ano vai ser difícil, é um ano político e tal, e tal, e tal, e tal. E eu queria te desafiar a vir na frente para você lançar isso sobre o Senhor. Lançar isso sobre as águas. Certos. Agora você não vai estar certo, eu sei disso, de que a colheita virá, de que virá o retorno. Mas você vai sair daqui, porque nós vamos orar por vocês. E vocês vão sair daqui certos de que o pão voltará, que a multiplicação virá. Então, enquanto eles vão tocando, você quiser vir à frente, venha à frente, para receber um ânimo do Senhor. Amém? Oh, cheira lá, barala,